Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos meditando no livro de Tiago, a sabedoria do Novo Testamento, aprendendo com este servo precioso como nós podemos ser cristãos autênticos, né? Esse autor, ele nos conclama, nos chama para que nós podemos cuidadosamente ouvir e aplicar os ensinamentos da Escritura. Ele fala a respeito disso neste capítulo 1 que nós estamos observando passo a passo. Nós vamos hoje entrar então no próximo versículo, no próximo texto que diz assim: aquele que atenta bem para a palavra da verdade, não sendo um ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Então aqui é prometido uma bem-aventurança em tudo aquele que é obediente à palavra. A bem-aventurança, ou seja, bem-aventurado é feliz será, bem-sucedido será, bem-aventurado será aquele que é obediente à palavra de Deus. Nós temos a expressão aqui, atenta bem. Nos traz a ideia, então, de uma pessoa debruçada sobre a palavra de Deus, examinando-a com muita atenção. Não é um leitor fortuno, mas nem banal, nem desinteressado, mas aquele que presta muito atenção, aquele cuja a preocupação é tirar a essência daquilo que ele está lendo. Não é apenas um leitor desinteressado, preocupado em logo terminar a leitura, né, do livro no menor tempo possível. É o leitor lento, aquele acurado que está tão procurando, examinando tudo, ruminando sobre aquela palavra. É aquele que verifica cuidadosamente os ensinos das Escrituras, ou seja, ele é um examinador. Tiago chama o Evangelho de a lei perfeita. E ele completa, então, nos trazendo isso, né? Nos acrescentado. Quer dizer, a lei é perfeita, a lei é completa, ela está terminada, não há mais nada para ser acrescentado à lei. Então, o autor de Hebreus também, ele começa a sua obra dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez o mundo. Então, o Evangelho é a revelação de Jesus Cristo. O próprio Evangelho é Cristo e é a última palavra de Deus. Quer dizer, esta é a lei perfeita, porque ela é a própria revelação de Jesus e é um chamado de lei da liberdade. Então, há uma concordância entre esses dois autores, né, entre Paulo e Tiago, porque em Gálatas capítulo 4, o apóstolo aos gentios apresenta a lei judaica como algo que escraviza e mostra que a liberdade é trazida pelo evangelho de Jesus. A lei escravizava o homem a regrinhas, a preconceitos, né, que não transformavam as pessoas. Mas o Evangelho, ele concede tanto a transformação como a liberdade total. Obedecer a palavra, então, é encontrar o caminho da liberdade do pecado. É caminhar na trilha das bênçãos de Deus. Ou seja, ser um adulto e livre. Ser um adulto cristão maduro. Então, uma das maiores bem-aventuranças, né, de Jesus foi exatamente para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, é muito importante nós entendermos isso. Lá em Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28,
Diz assim, bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. Então, na nossa interpretação, o crente, ele, para ser obediente, ele deve, então, examinar atentamente a palavra de Deus. Então, nós temos aqui, então, essa segunda classe de pessoas, aquela que ouve e pratica a palavra de Deus. Mas a prática é exatamente o quê? O contexto desse capítulo nos mostra o que aquele que atenta para a palavra e a cumpre. Assim, ele faz em 3 aspectos. Então, quem é aquele que ouve, pratica a palavra? Então, 3 aspectos, então, determinam esse tipo de pessoa. É aquele que controla a sua língua, aquele que tem compaixão pelos necessitados e tem uma vida santa. Então, aqui há o indicativo daquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Então, Tiago vai discorrendo exatamente sobre isso. Então, poucas vezes nós estivemos tão próximos, né, do farisaísmo como agora. Como as pessoas ficam preocupadas em traçar regrinhas sem sentido para os cristãos. Em alguns grupos, às vezes, algumas coisas são mais importantes, regrinhas, né? Costumes são mais importantes, às vezes, que a própria palavra, né, de Deus. Há igrejas que proíbem muitas coisas, mas as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não ouvem e nem praticam. Então ficam se prendendo, às vezes, a minúcias, né? E muitos se orgulham de suas virtudes, de não possuírem aquele vício e outras coisas, mas você vê que não há mudança e não há transformação. Então, nós precisamos entender que nós não podemos cair nesse erro, porque o que a palavra de Deus nos diz é que nós precisamos seguir a Jesus. E o que isso significa, certo? Então, significa que nós precisamos deixar que a própria palavra de Deus transforme e mude o caráter cristão. Porque muitas vezes nós seguimos as regrinhas, mas temos mau caráter, somos mau caráter, temos um mau caráter, temos um mau temperamento e damos um péssimo testemunho, apesar de nós seguirmos as regras que às vezes são impostas. Então, muitas pessoas levam vidas respeitáveis e privadas de vícios, mas não são cristãs, porque o cristianismo é essencialmente a vida. É vida com Deus. E quem se relaciona com Deus, quem tem vida com Deus, aonde que reflete isso? Isso se reflete no relacionamento com os homens. Existem pessoas que não se relacionam com pessoas, que têm problemas de relacionamento e mesmo assim elas acham que têm vida com Deus. A palavra de Deus fala que quem tem paz com Deus, tem paz com todos. Se você não tem paz com as pessoas, você não tem paz com Deus. Então, a vida cristã, ela se manifesta por isso. Como que você sabe que uma pessoa é um cristão autêntico? É aquele que refreia a sua língua, que controla a sua língua, que tem compaixão pelos necessitados e procura viver uma vida santa e reta diante de Deus e também dos homens. Então, é isso que nós vamos tratar nos nossos próximos capítulos. Então, Tiago ele vai falar sobre o que realmente é a verdadeira religião. Então, a partir de amanhã, nós vamos entender esse outro aspecto de um cristianismo realmente autêntico, daquele que ouve e pratica, então, a palavra de Deus. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Você tem se alimentado dessa palavra, tem ouvido e tem praticado essa palavra. Isso
ela vai se refletir na forma como você se relaciona com as pessoas, na forma como você controla a sua língua, na forma como você tem compaixão e ajuda os necessitados e na forma como você anda nessa terra. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.